Então, comunidade, nós fomos impulsionados com uma boa palavra que o Pedro trouxe no início do culto. Vocês lembram qual foi a citação do livro? Provérbios, né? E ali o Pedro nos trouxe então Provérbios 16, falando de que a cada um de nós pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Fala da importância de nós planejarmos, organizarmos a nossa vida, mas, sobretudo, de confiarmos ao Senhor as obras para que os nossos planos sejam realmente estabelecidos. E o Pedro também falou na oração dele, ele usou uma expressão dizendo da nossa pretensão de queremos controlar muitas vezes até os segundos, né? Essa vontade nossa de agarrar o tempo e planejar e organizar e desejar que as coisas tudo aconteçam dentro daquele cronômetro estabelecido para os nossos planos. E é verdade. Temos feito muito isso, né? Principalmente no nosso tempo. Temos buscado cada vez mais a pretensão de controlar a vida, como se isso fosse possível. E eu quero falar sobre tempo com vocês. Quero conversar um pouquinho mais a respeito disso. Quando nós vamos falar de planos, de sonhos, não é possível falar sobre estas questões sem olhar para o tempo. Mas, afinal de contas, de que tempo nós precisamos ficar realmente atentos? E, para isso, eu quero ler um texto que Paulo traz para a comunidade de Éfeso, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. 3 versículos vamos ler. Eu vou ler na Almeida, texto que eu me identifiquei mais na tradução da Almeida, especificamente esse texto. Está projetado também, e com alguns grifos que eu fiz lendo esse texto. E de forma muito interessante, algumas coisas vão acontecendo também durante a semana e até hoje, com a saudação do Pedro, que vai nos conduzindo para a palavra que tem ocupado o meu coração essa semana. Ontem, o Vanderlei, missionário de Indaial, ele trouxe uma palavra muito boa com os jovens. Ele falou também da importância desta conexão com Jesus e a respeito também de como nós organizamos a nossa vida e o nosso tempo também com Deus. E hoje o Pedro também trouxe essa saudação muito interligada com esse texto. E eu quero ler então para nós esses 3 versos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Às vezes a gente se pega dizendo uma expressão muito comum, né? Eu não tenho tempo. Você disse isso essa semana? Não precisa levantar a mão. Só uma pergunta para ti. Você disse para alguém essa expressão essa semana? Eu não tenho tempo. Ou talvez no último mês. Eu duvido muito que no último ano você não tenha dito isso. Pelo menos uma vez para alguém, eu não tenho tempo. E eu fico pensando, o que está por trás desta pergunta? Eu vejo que diante desta desta afirmação, muitas vezes está a nossa confissão de pecado. A nossa confissão de pecado. Porque Deus nos dá
as mesmas 24 horas que ele dá por dia para qualquer outra pessoa. E o problema não está na quantidade do tempo, mas nas nossas prioridades. Então, todas as vezes que nós falamos, eu não tenho tempo, você tem que parar e prestar bastante atenção no que você está dizendo com isso. Porque Deus te deu o mesmo tempo. E dizer que você não tem ele é uma confissão de que algo está errado na tua vida. Então é melhor nós dizermos quais são as nossas prioridades, mas não que a gente não tenha tempo. Talvez a gente tenha nos acostumado nos nossos dias realmente passar a vida ou deixar ela passar, mas não necessariamente estar nela. Talvez a vida realmente está passando e nós não estamos acompanhando ou não estamos vivendo ela. É como quem já foi numa estação de metrô, eu vou usar do metrô, poderia ser do trem, mas o metrô é mais rápido. É como você está na estação do metrô e o metrô não para naquela estação e passa direto. É muito rápido. Você não consegue perceber o que está acontecendo dentro dos vagões. Passou um metrô ali, passou os vagões, mas você não tem nem ideia do que aconteceu ali dentro. Se eu perguntar o que você viu lá dentro, o que ocorreu lá dentro, que tipo de relacionamento aconteceu ali dentro, você não vai saber dizer. Passou. Eu tenho a impressão que às vezes a nossa vida está acontecendo desta maneira, ela está simplesmente passando. E nós não estamos habitando dentro do vagão, nós estamos vendo aquele vagão passando na nossa frente. E quando a gente se dá conta, a gente tenta imaginar o que aconteceu naquele determinado ano da minha vida, o que aconteceu naquele determinado período dos meus filhos, do meu casamento, da vida dos meus pais, e você não consegue lembrar, porque você não estava dentro do vagão, você viu aquele vagão passando muito rápido. Pode ser que quando a gente diz que não tem tempo, seja por isso, de a gente estar vivendo a vida de forma tão displicente, que ela está passando, nós não estamos habitando nela. E simplesmente pensamos assim, qual é o próximo vagão? Qual é o próximo trem? E não que ele vai parar e nós vamos entrar no vagão. A gente só quer ver ele passar. A gente só quer ver passar mais um domingo, passar mais uma segunda, mais uma semana, passar mais uma Copa do Mundo, passar mais um ano. E estamos realmente vivendo? Porque cada vez que passa o próximo, a gente está na expectativa de um próximo. E não estamos vivendo o hoje. É assim. A gente percebe nas conversas, ainda mais hoje, né? Claro, a gente culpa o celular, culpa os nossos pensamentos intrusivos ou a nossa tendência, né, a ter um grande déficit de atenção. Não se dá para colocar tudo culpa e dizer que tudo é TDAH, mas a impressão que dá é que nós estamos vivendo realmente um tempo bastante difícil de concentração. Às vezes a gente está conversando com alguém e você percebe claramente que, até pelo olhar da pessoa, que ela foi embora. Ela não está mais ali. Você já teve essa impressão? Você já fez isso? Eu já fiz. Às vezes está ali alguém falando comigo e meu pensamento foi. E daqui a pouco a pessoa fala uma coisa bem importante, espera a minha reação, eu falo uma coisa bem absurda, assim, só para dizer que estou bem na conversa e a pessoa olha para mim, mas eu não te perguntei isso. Né? Ou quando nós estamos orando, o Vanderlei falou isso também com os jovens ontem, você está ali falando com Deus, orando, fazendo a sua oração matinal,
mas o teu pensamento já está ali no próximo passo. Você tá falando com Deus, mas o teu pensamento já está no próximo passo. E você até interrompe aquela oração, talvez antes do momento que você poderia ter continuado, porque você ficou tão ansioso pelo próximo passo e, não, tem que terminar. Às vezes estamos no culto assim, né? Aqui, ouvindo a palavra, mas já pensando, amanhã, antes do jogo do Brasil, eu tenho que ainda ir no mercado. Olha, Deus não me revelou nada disso. Se você está pensando assim, eu estava pensando bem nisso, Regis. Não, eu não tenho esse dom da revelação, tá? Eu só chutei mesmo alto. Às vezes a gente pode estar na nossa casa, mas sem estar presente nela. Estamos em casa, mas não necessariamente estamos presentes. Lembro da professora, a professora Marlene fazendo a chamada em sala de aula e falava o nosso nome e eu estava dando atenção para outra coisa e passou a chamada e é assim, né? Aquele negócio. Dava para reprovar em falta uma vez, tá? Aí ela me justificar, professora, eu não respondi presente, não estava prestando atenção. Você não está aqui hoje. Não, eu estou, professora. Não está, você não disse presente. E eu tenho a impressão que isso às vezes acontece muito no nosso dia a dia. Nós estamos, mas não estamos, porque a nossa atenção não está lá, entende? Nosso coração não está ali. Será então que estamos realmente vivendo ou nós estamos apenas atravessando? Eu tenho lido aí esses dias um livro do Henry Nouwen, Entrando em Contato, e ele observa que um dos grandes males do nosso tempo não é a falta de tempo. Não falta tempo para nós. Mas é a nossa incapacidade de estar realmente presente. A questão não é falta de tempo, mas perdemos a capacidade de estar lá. Paulo diz aqui algo bem interessante sobre o tempo. Ele diz, vede prudentemente como andais. E ele vai usar essa expressão que devemos remir o tempo. Remir o tempo. O que isso significa? Remir o tempo não é a gente acelerar as coisas para ganhar tempo. Paulo não está falando disso. Ele está dizendo que nós devemos resgatar o tempo. Nós devemos comprar ele de volta. Nós devemos aproveitar as oportunidades do tempo de Deus antes que esta oportunidade passe. Paulo não está falando em recuperar o passado, porque isso não é possível. E ele também não está dizendo que devemos acelerar o máximo possível para trazer o futuro o mais rápido de nós, ou quanto antes. Não tem a ver com isso. Paulo ele está dizendo que nós não devemos deixar que os dias simplesmente passem. Mas devemos resgatar aquele momento que só se chama hoje, para o hoje, como uma oportunidade que Deus me dá hoje. Porque amanhã, esse hoje, ele não vai ter mais. E o amanhã não é nosso. Então, se nós não resgatarmos o hoje para o hoje, ele vai passar e você vai perder ele. E se você viver preocupado em conquistar o amanhã, você não vai ter nem o amanhã e vai deixar o hoje passar. É isso que Paulo está dizendo. E para isso ele vai dizer, se necessário for, em vez de vocês serem nécios, sejam sábios e façam uma pequena pausa. Avalie. É interessante que a mesma raiz da palavra remir, o tempo, aparece quando a Bíblia vai falar da obra de Cristo. Quando Cristo nos redime, por exemplo. O que é isso? Cristo está nos comprando de volta. Ele está nos resgatando
resgatando para si aquilo que uma vez já era seu. Ele agora resgata novamente para si. Isso é Cristo quem faz. Ele redime a nossa vida uma vez perdida no pecado, ele traz para si, ele compra ela de volta. Nós não temos como redimir a nossa vida, nós não podemos comprar a nossa própria vida. Mas Paulo, ele diz que nós podemos remir o tempo. Olha que interessante. A vida é demais para nós. Nós não temos como comprar ela de volta. Custa muito caro. Nós não temos como. Somente Cristo, o sangue de Cristo na cruz tem o poder para nos redimir. Mas o tempo, Paulo diz que isso é algo possível. Nós podemos, por exemplo, pegar um dia bem comum, um domingo, hoje, um domingo. Talvez foi um domingo comum. Nada de muito extraordinário aconteceu. Mas você pode pegar este domingo comum e devolver ele novamente a Deus. Esse domingo, que talvez estava perdido na sua agenda, perdido no seu desejo, como diz o Pedro, de querer controlar os segundos deste domingo, estava perdido. Você tentando controlar ele. Ou talvez perdido na sua distração, e você pode pegar este domingo comum e oferecê-lo novamente ao Senhor. Isso é remir o tempo de hoje. É pegar aquilo que estava perdido e devolver a quem realmente pertence, porque o tempo pertence ao Senhor. Nós podemos, por exemplo, pegar uma conversa muito comum. Uma conversa, você está conversando, sei lá, com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua filha, é muito comum. Talvez você diz assim, eu converso com meus pais todos os dias, eu converso com a minha mãe todo dia, eu converso com o meu filho todo dia. E isso se tornou comum. E porque se tornou comum, ele saiu daquela reverência do tempo tão precioso que é. E ele simplesmente está passando e você está perdendo ele. Você está perdendo, porque se tornou comum. Você não dá tanta bola. Mas quando você vai remir este tempo comum de conversa com pessoas que lhe são importantes na vida, o que você faz? Você torna aquela conversa uma graça na tua vida. O que é graça, gente? Um presente imerecido. O que é isso, então? Você faz daquele tempo como algo que você pensa assim, eu não mereço isso. Poderia não estar tendo isso, mas eu estou tendo. E porque eu estou tendo, eu vou tornar este momento único, como ele de fato é. E a tua atenção, ela se volta integralmente para aquilo. Você não vive com o coração dividido. Você não vive governado pela ansiedade. Você vive aquele momento. Aquele momento que quando vier a cobrança de que você foi chamado para viver aquele momento, você não diga, como eu disse para a professora Marlene, pois é, prof, mas eu esqueci de dizer presente. Mas eu fiz a chamada. Porque esse extrato vem na tua conta, você sabe disso. Esse extrato vem. Aquele dia que você teve a oportunidade de trabalhar e não trabalhou. Aquele dia que você teve a oportunidade de fazer o negócio e não fez. Aquele dia que você teve a oportunidade de falar com teu pai e não falou. De falar com a tua mãe e não falou. Com teu filho e não falou. Com teu marido e não falou. Com a tua esposa e não falou. Aquele momento que você teve a oportunidade de ir para o culto e não foi. Aquele momento que você teve a oportunidade de orar e não orou. Aquele momento em que você teve a oportunidade, mas você perdeu ela. Então Paulo vem e te diz, não perca mais, resgate. Como? Resgatando isso para Deus, é a única forma.
Deus é o único que pode tornar aquilo que estava perdido resgatado. Aí vem a conexão com o versículo 17. E aí vem um detalhe que a gente pode deixar passar, né? Paulo não tinha terminado o pensamento, então ele vai dizer assim: por isso não sejam insensatos. Não perca a chamada. Mas compreendam qual é a vontade do Senhor. Olha a ligação. Remir o tempo é aprender a discernir a vontade de Deus. É assim que a gente vai remir o tempo. E aqui eu acho que nós entendemos às vezes errado a expressão vontade de Deus, porque normalmente a gente pergunta assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como quem está procurando o endereço da missão. O endereço da casa de alguém. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que esse emprego é da vontade de Deus? Será que essa cidade, será que essa decisão é da vontade de Deus? Eu devo ou não fazer isso? Paulo está dizendo aqui, gente, que a vontade de Deus tem a ver em, primeiro, apontar para uma outra direção, da qual a nossa vida muitas vezes foge. Ele fala de discernimento, de aprender a reconhecer o agir de Deus. Você quer entender a vontade de Deus? Quer aprender como remir o tempo? Aprenda a discernir e reconhecer o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? A pergunta não é qual é o próximo passo, Deus, que eu devo dar na minha vida. A pergunta que nós temos que fazer é: Senhor, onde é que o Senhor está trabalhando neste momento, no dia chamado hoje da minha vida, e eu ainda não percebi? Aonde? Aonde é que eu estou distraído, Senhor? E eu preciso dar mais atenção. Me ajuda a perceber. Senhor, amanhã, se Deus te permitir, Senhor, hoje é segunda-feira. Normalmente eu reclamo da minha segunda, mas hoje eu não vou reclamar não, Senhor. Me ajuda a perceber, porque pode ser esta segunda muito decisiva de perceber e compreender o que nessa segunda-feira, que talvez seria muito comum, uma segunda de reclamação, me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo nessa segunda-feira na minha vida, que tem a ver com o teu tempo, com as coisas eternas. E aqui entra um discernimento importante que precisamos ter. Quando nós vamos pensar o tempo, os gregos usam duas expressões, o cronos e o kairos. O cronos é o que o Pedro falou antes, na oração. Nós querendo controlar os segundos. Isso é o cronos. Cronos, vai lembrar o quê? Cronômetro. Quanto tempo aqui as mulheres, os irmãos que gostam de ir para a cozinha, quanto tempo leva para cozinhar um feijão? Falam aí. 1 quilo de feijão. 2 horas. 2 horas, ó. Quanto tempo leva daqui a Itajaí, de carro? Andando a 50 por hora, que é o permitido. Se não tiver trânsito. Ó, como a gente controla isso, né? Não é assim? Quanto tempo é uma partida de futebol? Sem os acréscimos. 90 minutos assistimos um Brasil e Japão amanhã. Mas pode ser que aconteça alguma coisa e vai para a prorrogação e estende um pouquinho mais, né? Mas não vai passar de mais 15 minutos para cada lado, mais meia hora, né? Dá para dizer assim, ó, amanhã Brasil e Japão vai levar 5 horas. Dá para dizer isso? Não, porque está controlado. A gente sabe quanto tempo é uma partida de Copa do Mundo e caso tenha prorrogação e vá para os pênaltis, a gente tem como controlar mais ou menos isso. A não ser que vai para os pênaltis e eles ficam num looping lá eterno, né, de pênalti bem batido ou de pênalti mal batido e rompe, né, o dia batendo pênalti lá, que eu acho muito improvável. Algumas coisas a gente controla no Cronos. Mas você quer ver uma coisa, como muda isso? Olha o tempo de Deus como para nós é complicado. Quanto tempo leva a sua vida?
Quanto tempo você vai viver ainda? Você pode dizer assim, ó, um bebê leva 9 meses para nascer, e você pode ainda se equivocar se ele nasce prematuro. Mas, digamos, controlamos ali um tempo do nascimento de uma criança. Mas o quanto ela vai viver é um tempo que não é teu. Não é meu. E a gente tem a audácia, muitas vezes, de querer invadir o Kairós, o tempo de Deus, com o nosso Cronos. Dizendo, amanhã eu farei isso, e farei aquilo. O amanhã é Kairós. É tempo de Deus, não é nosso. Não é nosso. Ah, um dia eu vou lá falar com tal pessoa. Ah, vai. Isso é Kairós, meu amigo. É tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus invade o nosso tempo. Com interrupções. Para que a gente possa resgatar, remir o tempo. E a gente não percebe. O tempo de Deus entra e a gente não percebe. E perde o tempo de Deus, desesperado em querer ganhar o nosso Cronos, o nosso tempo. O que precisamos fazer? É ficar atentos ao tempo de Deus. Porque o Cronos você pode controlar. Quanto tempo você vai assar um pão? Mas você não tem como dizer outros aspectos que o teu Cronos não controla. Por exemplo, eu vou plantar trigo. Hoje eu vou plantar trigo, porque eu quero fazer um pão que eu levo 1 hora para assar. Beleza, você leva 1 hora para assar o teu pão. Tu controla. Mas e se hoje chove, você planta trigo? É o Kairós. A chuva pertence ao Kairós, ao tempo de Deus. Você não faz nada. Se chover... Ah, eu via isso lá, voltando no interior, né, do Paraná, né, os agricultores assim, pegando lá a previsão do tempo, né? Essa semana vai dar para plantar, vai dar para fazer isso, vai fazer aquilo. Se prepara, se organiza, vai baseado na previsão do Cronos. Aí vem o Kairós de Deus e bagunça tudo. Aí sabe o que acontece? Eu já vi gente assim, ah, droga, hoje eu ia plantar e choveu e não sei o que e tal. O que é remir o tempo? Senhor, eu tinha feito planos para plantar no meu Cronos, no meu tempo, mas choveu. Choveu. O teu Kairós interrompeu aqui um negócio. O que o Senhor está querendo fazer? Me ajuda aí. Me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo neste tempo do Senhor que interrompeu o meu tempo. Me ajuda a perceber, porque deve ter algo muito mais importante. E aí você começa a observar a chuva caindo, e você pensa, isso é bom. Você começa a pensar as coisas boas dentro do dia difícil. E você começa a entender o agir gracioso de Deus naquele tempo difícil. Vocês estão conseguindo entender, gente? Ou está muito filosófico aqui? Não. Não, né? Estou tentando ser bem bíblico, tá? Quer um outro exemplo? Ah, nós vamos fazer isso. Você faz um monte de plano de relacionamento e tal. E de repente vem o Kairós de Deus. Alguém morre. Alguém falece. É horrível. Nós não queremos que ninguém faleça. Claro que não. Mas isso está no Cronos? Podemos controlar a vida de alguém? Não podemos. Lamentavelmente a morte pode chegar. Mas veja, a gente pode ficar se desesperando, desesperados ali naquele luto, naquela dor, naquela perda. Ou você pode, mesmo na dor e na perda, pensar assim: no Kairós de Deus, enquanto eu tive o tempo de Deus com esta pessoa, o que eu vivi, o que eu não perdi? É uma reflexão. Aquela lembrança que vira saudade e nutre o teu coração de consolo e conforto.
você pode pensar, poxa, mas eu tenho fulano vivo. Aquele está vivo, aquele está vivo. Puxa, eu tenho... E se aquele também morrer? E se o outro morrer? E se eu morrer? E aí dá para entender o Eclesiastes dizendo, olha, na casa do luto, há mais sabedoria do que na casa da festa. Porque na casa da festa você não vê o tempo passar. Vai festando, quando vê o outro dia, nossa, foi a festa. E às vezes você fez coisas que nem se lembra. Porque foi festa. Agora no luto você presta atenção. Esses dias eu estava num velório, uma pessoa querida da Jabalca, eu fiquei prestando atenção nos movimentos dos familiares, das pessoas, no olhar de tristeza e consolo ao mesmo. Isso é tão lindo, gente. Desculpa falar assim, é lindo um velório. Mas eu tenho que dizer. Porque ontem o Vanderlei, abri um parênteses aqui, o Vanderlei ele falou assim, ele trabalha de bombeiro voluntário, ele falou assim, nossa, eu às vezes já tendo situações de infarte, de parada cardíaca e tal. E um episódio me chamou a atenção. Eles foram atender um caso na casa de uma senhora e chegou lá. Eles entraram no quarto que a senhora tinha tido um infarte. E essa senhora estava de joelhos, com a Bíblia aberta, na escrivaninha e sem vida. Surgiu um kairós, um tempo de Deus. E esta mulher estava remindo o tempo em oração. Estão entendendo? É isso. E aí o Vanderlei falou isso que eu queria dizer antes. Olha, eu sei que é difícil. Para mim, essas cenas são muito tristes, mas aquela foi a cena mais linda no meu trabalho. E a gente consegue entender isso. Alguém morreu, e isso é triste e lamentável. Mas alguém que morreu estava remindo o tempo. Ela não morreu perdendo tempo. Certo? É isso. E no velório, você consegue ver ali tempos sendo remidos. Irmãos se abraçando. Irmãos que talvez não se abraçavam há anos. E de repente no velório dão um abraço. Estão remindo o tempo. É tempo do abraço. E o tempo do abraço é tempo de Deus. Nós não podemos controlar o abraço. Ele pertence ao tempo de Deus. Se você desperdiçar o dia do abraço, você pode perdê-lo e nunca mais voltar. Mas no luto, de repente, você rime o tempo. Você não fica como nécio, você fica sábio. Mas precisa ser no luto? Por que tem que ser esse negócio? Quando perde a gente dá valor? Não, a gente não pode dar valor mesmo não perdendo horas. Por que não? Por que não, gente? Nós hoje aqui se olhar, se perceber e ser grato por esse dia de hoje, sem que ninguém morra para a gente chorar. Pois é, ontem foi o último culto que eu tinha visto tal pessoa. Então veja hoje o teu irmão e a tua irmã. Veja e perceba a tua família hoje. Veja e perceba as coisas que Deus tem te dado hoje. Aí você entende Jesus pegando corações ansiosos que estavam lá tentando controlar os segundos, Pedro, que estavam se perdendo na ansiedade. Jesus falando assim, com o tempo dele, o kairós de Jesus. Vamos dar uma pausa. Olhem os pássaros, observem. Observem os lírios. Veja se eles estão ansiosos. Não. Contempla. Vocês estão passando pela criação sem enxergar como o Pai cuida da própria criação que é dele. Mas se você prestar atenção como o Pai cuida, você também vai prestar atenção como o Pai cuida de ti. Basta o seu mal cada dia. Os dias são maus, Paulo está falando também isso. Então preste atenção no cuidado de Deus no hoje. O amanhã, esse você não vai conseguir comprar, mas você pode resgatar o hoje, que talvez você está perdendo. Hoje, gente, é hoje. A ansiedade tira a gente do presente.
a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando hoje. Hoje Deus está falando. E é por isso que Jesus ele vai dizer, basta cada dia seu próprio mal. Não porque o amanhã não importa para Jesus, mas porque Deus só pode ser encontrado, sabe quando? No dia que estamos vivendo. É hoje que a gente pode encontrar Deus. Nós não vamos encontrar Ele mais ontem e nem amanhã. Nós. Deus é eterno, nós não. Nós só podemos encontrar Deus hoje. Eu gosto da expressão encontro com Deus. Culto, como encontro com Deus, porque é hoje o encontro com Ele. Amanhã você não sabe. Ontem já foi. Mas você tem um hoje. O Cronos que nós estamos vivendo hoje está se tornando um Kairos. Para quê? O nosso hoje, que estamos vivendo, esses segundos, esses minutos, 8:12. 8:12 de um domingo, esse tempo cronológico nosso, ele está comunicando o que para nós no tempo de Deus? Ou o tempo de Deus está comunicando o que para o nosso tempo de hoje? As coisas eternas de Deus. Está falando o que ao teu coração hoje? Porque existe um tempo que é muito mais importante. E que quando ele comunica com o nosso tempo, até o tempo nosso se torna mais precioso. E aí você não está sem tempo. Você está vivendo o tempo de Deus e começa a ser grato por cada segundo do Cronos. Porque a gratidão é a experiência com a eternidade. A gratidão é você ter uma experiência com Deus eterno e olhar para cada segundo e pensar assim, obrigado, Senhor. Que você não é um encontro que eu tenho apenas no domingo. Amanhã eu posso ter este encontro com Deus também. Se Deus permitir chegar o amanhã. O que eu quero dizer, de segunda a segunda, domingo a domingo, cada dia que é hoje, mesmo não sendo domingo, o eterno, o tempo de Deus está ali se comunicando com o teu dia. E se você viver assim, olha que bonito que será, ou que poderá ser a tua segunda-feira. Olha que experiência bonita você pode ter no trânsito enquanto você dirige. Que experiência bonita você pode ter nos teus relacionamentos, na mordomia da vida, do trabalho, do teu dia a dia. Porque você começa a pensar, esse Deus eterno, ele apresenta o Kairos, o tempo dele a todo instante para mim. E me ajuda a viver como sábio. E você resgata aquilo que estava perdido. Eu quero encerrar convidando você a remir o teu tempo, a resgatar ele. Eu não sei onde você tem perdido ele. Deus tem te dado. Você não pode dizer, não tenho tempo. Você tem que começar a prestar atenção onde você está perdendo ele. O tempo que Deus te deu. Você não está sem porque Deus não está te dando mais. Você está sem porque você está desperdiçando com coisas que talvez não vale a pena. Não vale a pena. O que ocupa os teus pensamentos? O que tem ocupado o teu coração? A tua energia? Onde você tem depositado a tua energia? O teu esforço? O teu recurso financeiro? Pode ser que você está investindo muita coisa do teu tempo e aquilo está passando como um vagão na tua vida e você nem está curtindo aquilo. Mas você investiu naquilo para te chamar de teu, mas você nunca esteve lá. E o pouquinho que você investe neste movimento de fé que Jesus fala, se for do tamanho de um grão de mostarda, você pode viver uma experiência tão linda com o eterno que você vai viver aquele momento único
memorável e pensar assim, por que eu não me apropriei disso antes? Por que eu não resgatei isso antes? É isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a viver. A viver. Vamos orar? Convido você a ficar de pé. Muito se fala de aproveitar as oportunidades, né? Hoje eu não vou falar para você aproveitar oportunidades. Hoje eu vou falar para você resgatar cada oportunidade para Deus. Não desperdice a vida. Faça cada momento da sua vida pertencer ao reino de Deus. Transforme as oportunidades comuns da tua vida em oportunidades de graça. Porque os dias são maus. Dias maus sempre tentarão sequestrar o nosso tempo, mas Jesus hoje nos convida a remi-lo.